Boa noite. Hoje nosso mergulho é numa fonte bem peculiar, viu? É a estrutura de um livro. Pontos Mundiais na ONU de 2025 em diante. Oi, boa noite. Sim, é um material bem diferente mesmo. A premissa já assim chama atenção. Uma figura, um tal de Hermes Henrique, se apresenta como um mensageiro antigo, sabe? E ele vem propor uma revisão total da diplomacia e até uma nova ONU. Exatamente. A fonte descreve essa visão que mistura análise histórica, mas também os elementos meio proféticos, né? E o que o texto chama de comunicação transdimensional. Transdimensional, ok. O objetivo ali declarado é meio que catalisar uma mudança bem profunda a partir de 2025. Certo, então vamos tentar desembrulhar essa visão. Como é que ela começa? Pelo que entendi, é parte de uma releitura da história diplomática, é isso? Isso. A fonte detalha que o livro analisa 42 momentos diplomáticos que seriam chave. E vai longe, desde o antigo Tratado de Kadesh até acordos mais recentes. 42 momentos. Sim, mas a análise não é, digamos, convencional. É feita por essa perspectiva meio atemporal do Hermes, sabe? E ele classifica cada evento. Ou é acordo de luz, se ajudou a avançar coletivamente, ou acordo de sombra, se foi baseado mais em egoísmo, traição. Interessante essa divisão, luz e sombra. A fonte dá exemplos concretos, para a gente pegar a ideia. Dá sim. Por exemplo, o Acordo de Paris do clima seria um exemplo de luz. Já o Tratado de Tordesilhas, aquele que dividiu terras ignorando totalmente os povos originários, seria a sombra. Entendi. Faz sentido a lógica. E a ONU atual, nessa visão do material, é tipo um reflexo dessa tensão histórica, essa briga constante entre essas duas forças, né? A fonte usa essa análise para dizer que a diplomacia tem, sim, potencial para avanço, mas carrega também um peso, um legado de erros. Certo. E aí, partindo dessa base histórica, a narrativa dá um salto para o futuro. Fala de propostas mais, assim, concretas. Exato. Aí a coisa fica ainda mais visionária, digamos. A fonte descreve propostas como, por exemplo, uma Assembleia de Consciência Planetária. Seria em Campinas, focada em valores universais. Em Campinas? Isso. E tem outra, uma Convenção do Silêncio, no Butão. O objetivo claro, explícito, seria ensinar líderes globais a escutar de verdade. Desenvolver a escuta profunda. Uma convenção para ensinar o ouvir. Curioso, para dizer o mínimo. E aquela comunicação transdimensional que você mencionou no início, onde ela entra nisso tudo? Disruptivo do material. A tal da transcomunicação diplomática, ou TCI. TCI. A fonte descreve isso como uma forma nova de diálogo, que supostamente teria apoio de consciências de outras dimensões. Chega a citar figuras como Nikola Tesla e Chico Xavier. Oba, Tesla e Chico Xavier apoiando diplomaticamente, isso muda o jogo, né? Completamente. A ideia seria acessar uma espécie de linguagem da alma, baseada em vibrações, intenções puras, sabe? Para superar as barreiras de língua, de política. Uau! E como essa TCI, como ela se manifestaria na prática? Em estruturas, talvez? Então, o material sugere umas estruturas bem inéditas baseadas nisso. Tipo uma ONU interespiritual e um Parlamento das Espécies. Parlamento das Espécies. Como assim? Pois é. Dá voz não só a humanos, mas também a representantes do reino animal e até de inteligências artificiais avançadas. A busca seria por um equilíbrio ecológico e cósmico. Ok, isso realmente amplia muito o conceito de diplomacia que a gente conhece. E no meio disso tudo, tem um tal de Tratado de Verdade. Qual é o papel dele? Ele parece ser o grande catalisador dessa transformação toda. Pelo que a fonte diz, é um documento que expõe, assim, sem filtro nenhum, os acertos e principalmente os erros, as traições da diplomacia ao longo da história. Confronta cada nação com seu passado. Uma espécie de lavação de roupa suja histórica global. Quase isso. A ideia é que essa verdade nua e crua seria necessária para poder curar as feridas, entende? Entendo. E como o mundo reagiria a uma exposição tão radical? A fonte chega a detalhar isso? Detalhe, assim, descreve reações hipotéticas dos 12 maiores países da ONU. É bem interessante, vai desde uma resistência inicial dos Estados Unidos, que veriam como interferência, sabe?
E uma contestação forte da Rússia, que chamaria de narrativa ocidental espiritualizada. Previsível, talvez. E os outros? Aí varia. A China teria um apoio mais estratégico, pragmático. França e Alemanha mostrariam um engajamento forte, vendo ali um potencial de renovação para a Europa. E o Brasil, um entusiasmo bem particular, chegaria a propor sediar uma assembleia específica em Manaus. O Brasil engajado. Interessante. E a fonte usa essas reações para ilustrar um ponto, né? Que a forma como cada nação encara essas verdades mais incômodas acaba refletindo a sua própria maturidade, seus desafios históricos. Faz sentido essa conexão. E todo esse processo leva a um clímax, um momento chave na ONU em 2025, é isso? Isso. Culmina com um discurso desse Hermes Henrique, que, segundo o material, inauguraria a Era da Verdade. Era da Verdade. O que isso significa nesse contexto? O conceito central ali seria a introdução das marcas vibracionais. Os países não seriam mais medidos só pelo PIB, por exemplo, mas por essa marca que poderia ser positiva ou negativa. E baseada em quê? Baseada em ações concretas, como tratam a natureza, a justiça social, a vida em geral. A métrica muda completamente, sai do lucro e vai para a memória, para a responsabilidade, para a reconciliação. Então, só para a gente amarrar tudo que essa fonte apresenta, é uma reavaliação histórica bem radical, né? Aí vem propostas futuristas que misturam espiritualidade, comunicação interdimensional. Exato. E tudo culmina numa chamada forte por responsabilidade global, mas baseada em critérios éticos, vibracionais até. E a da Terra. Isso aconteceria de forma simbólica numa mesa redonda bem diversa. Diversa como? Teria delegados espirituais, cientistas, povos originários, até crianças que eles chamam de sensitivas. Enfim, todos selando um pacto transdimensional pela cura do planeta. É uma visão bem abrangente. Sem dúvida. Deixa muito pra gente refletir. E a fonte termina com uma provocação, né? Uma pergunta que esse Hermes faz na ONU, mas que ecoa para fora do livro. Exatamente. A pergunta final que o material destaca é: como vocês querem ser lembrados na linha do tempo do universo? Forte. Muito. É uma questão que encapsula a mensagem toda, né? A urgência da gente repensar a nossa trajetória como coletivo, nossas responsabilidades e o legado que a gente vai deixar, seja qual for a lente histórica, espiritual ou puramente ética que a gente escolha para olhar para isso.